Olá, o tema de hoje são as epístolas de Paulo, as epístolas ou cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que formam mais ou menos um quarto do Novo Testamento. Esses textos são fundamentais para a fé cristã e vamos falar um pouco sobre eles hoje, como eles surgiram, as razões para que Paulo tenha escrito e o que essas cartas contêm. Este vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, que trata de temas fundamentais para se viver bem essa religião, para que o cristão alcance aquilo que ele quer alcançar na sua vida espiritual. Então, vamos falar das cartas ou epístolas de Paulo. Paulo é a figura mais importante da história do cristianismo, depois do próprio Jesus. Suas realizações foram impressionantes. Como eu já disse, ele escreveu cerca de um quarto do Novo Testamento. E foi ele que liderou a divulgação, a disseminação do cristianismo entre os gentios, os não-judeus. E foi o crescimento do cristianismo entre os não-judeus que deu ao cristianismo a predominância, o papel fundamental que ele tem hoje. Sem Paulo, sem coisas que ele ensinou, sem as atitudes que ele tomou, sem as conversões que ele fez, o cristianismo não teria chegado onde chegou. Portanto, ele é uma figura admirável e as realizações dele são enormes. E uma das maiores realizações de Paulo são as suas cartas, as suas epístolas. E por que elas foram escritas? As cartas de Paulo são instrumentos de pastoreio de igrejas. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, com duração de alguns anos cada uma, cobrindo toda a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e a Grécia. E durante essas missões, ele fundou igrejas nas cidades de Corinto, Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica e assim por diante. E ele terminou a vida pastoral dele em Roma. E quando ele pastoreava essas comunidades, ele não podia estar nesses lugares todos ao mesmo tempo. Eram muitas cidades, muitas igrejas, as distâncias eram grandes, eles viajavam a pé, as viagens eram demoradas, então ele não tinha como estar nesses lugares. E volta e meia apareciam problemas nessas igrejas, problemas de natureza doutrinária, porque começaram a surgir uma série de heresias, né, entre esses cristãos, pessoas defendendo ideias que realmente nada tinham a ver, aliás, coisa que acontece até os dias de hoje. E também brigas, confusões, as pessoas muitas vezes não sabiam se comportar, e Paulo precisava intervir. E ele intervia quando não podia, e pessoalmente, ou mandar uma pessoa da sua confiança fazer o trabalho necessário naquela igreja, pacificar aquela igreja, ele enviava cartas e tentava aconselhar, ensinar, dar orientações teológicas, explicando o que era a verdadeira doutrina cristã através de cartas. E essas cartas eram lidas e eram aceitas pelas comunidades cristãs. Elas foram escritas a partir do ano 48, mais ou menos, da nossa era. Jesus morreu ou no ano 30 ou no ano 33, portanto, nós estamos falando de 15 a 18 anos depois da morte de Jesus. E essas cartas são os primeiros textos que temos do Novo Testamento. Se a gente olhar a ordem no Novo Testamento, hoje o Novo Testamento começa com os evangelhos, mas os evangelhos não foram os primeiros textos a serem escritos. Os evangelhos tratam de fatos anteriores aos cobertos nas cartas de Paulo, porque falam da vida de Jesus. E Paulo vem depois de Jesus, ele não conheceu Jesus. Portanto, os evangelhos falam daquilo que veio antes de Paulo, mas os textos dos evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo. O evangelho de Marcos, por exemplo, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele foi escrito mais ou menos em meados da década de 60.
por volta aí de 65, alguma coisa assim. Portanto, vários anos depois que Paulo já tinha escrito as suas cartas. O interessante é que os textos de Paulo, essas cartas, foram imediatamente reconhecidos como inspirados, ou seja, passaram a fazer parte das escrituras que os cristãos tinham. Precisamos lembrar que, nessa época, o Novo Testamento não existia ainda. Então, a Bíblia dos cristãos era o Antigo Testamento, foi a Bíblia de Jesus. E aí, ao Antigo Testamento, se juntaram para esses cristãos do início da história da igreja as cartas de Paulo. Depois vieram os evangelhos e assim por diante, e foi sendo formado o Novo Testamento. O próprio apóstolo Pedro, lá na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 16, ele fala que as cartas de Paulo eram escrituras, que eram um pouco difíceis de entender, mas tinham a importância de escritura. Quer dizer, o próprio Pedro, com a sua autoridade apostólica, de apóstolo, de líder entre os apóstolos, declarou que as cartas de Paulo eram fundamentais. E como as cartas de Paulo tratavam de assuntos teológicos, ele procurava explicar a doutrina cristã para os cristãos das igrejas a quem as cartas eram dirigidas. Paulo deu uma contribuição teológica fundamental para o cristianismo, que nós devemos a ele a explicação detalhada de conceitos cristãos fundamentais, como a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, a dicotomia, quer dizer, o contraste entre lei e graça, e assim por diante. Essas cartas eram dirigidas, por exemplo, à igreja de Tessalônica, mas elas eram copiadas e lidas em outras igrejas e circulavam bastante entre as comunidades cristãs, e por isso adquiriram essa importância que eu acabei de falar. Além de dar essas explicações teológicas, Paulo também, nas suas cartas e nas suas ações, foi defensor da tese que as pessoas podiam se tornar cristãs sem seguir as exigências da lei mosaica, a lei que Moisés tinha dado ao povo lá no Antigo Testamento. E essa lei previa circuncisão, a abstinência de certos alimentos, como a carne de porco, a observância do sábado e outras coisas. Então, alguns cristãos, alguns apóstolos, inclusive, achavam que a pessoa, para se tornar um cristão, precisava seguir essas leis do Antigo Testamento. E Paulo era contra isso, porque essas leis não eram populares, especialmente a circuncisão, que a circuncisão de adultos era uma coisa muito complicada naquela época, além de extremamente dolorosa, as pessoas corriam risco, porque cirurgias não tinham higiene, etc. Então, era uma coisa impopular. As pessoas, os homens não queriam ser circuncidados adultos, e ninguém queria ser circuncidado como condição para ser cristão. Então, isso impediria o crescimento, o desenvolvimento do cristianismo. E Paulo lutou contra essa ideia, e a tese de Paulo prevaleceu no primeiro concílio da Igreja Cristã em Jerusalém, onde participaram Paulo, Tiago, irmão de Jesus, Pedro, e João. Eles participaram, e nesse concílio a tese de Paulo acabou sendo vitoriosa e não exigiram mais dos convertidos que seguissem a lei mosaica. Isso acabou permitindo o desenvolvimento do cristianismo rápido, como aconteceu na prática. Então, devemos a Paulo essa decisão fundamental e essa tese que acabou permitindo que o cristianismo tivesse a expansão que ele teve. E não se iludam, não foi fácil. Inclusive, há no próprio livro de Atos dos Apóstolos, onde isso é relatado, informações de atritos que ele teve até com o próprio Pedro por causa disso. As cartas de Paulo, embora sejam muito importantes do ponto de vista teológico, elas não são de fácil entendimento. E a razão é dupla. A primeira razão é porque Paulo está tratando de teologia. E teologia não é um assunto fácil. Quando a gente vai tratar de temas teológicos, salvação, fé, graça, o sacrifício de Jesus, a Trindade, etc., são temas complexos. Muitas vezes,
A gente está diante de mistérios de Deus. Então, não é trivial. Tema em si já é uma coisa difícil. E depois, Paulo não tinha um estilo muito fácil. O Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia, mas ele preservou a cultura, o modo de ser de cada escritor. Por isso, o texto de Paulo é tão diferente do texto de Lucas. Lucas era um médico, era uma pessoa muito ordenada e escrevia de forma fácil, bem objetiva. Já Paulo, ele era meio um teólogo, era um cara assim meio com umas ideias, uma cultura vasta. Não era trivial o jeito que ele escrevia. As frases de Paulo são longas, têm expressões sofisticadas, são cheias de apostos, quer dizer, pensamentos que entram no meio do pensamento principal. Em suma, não é fácil. Se você pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, considerado talvez o maior texto teológico da Bíblia, é um texto fundamental. Você não tem como entender o cristianismo sem entender o livro de Romanos. Mas não é fácil. É preciso paciência, é preciso esforço para entender o que Paulo escreveu e ensinou. Agora, a recompensa é grande, porque quando a gente consegue entender o que Paulo ensinou, quando a gente consegue entender as cartas que ele escreveu, as epístolas que estão na Bíblia, devidas a ele, como Romanos, Gálatas, 1º e 2º Coríntios, Efésios, Tessalonicenses e outros mais, a gente tem verdadeiros tesouros teológicos e de sabedoria. Não é possível ser um cristão, bom cristão que cresça na sua fé, sem estudar e entender as cartas que Paulo escreveu. Portanto, são textos fundamentais e você precisa dedicar tempo a entendê-los. Entre num grupo de estudo bíblico, compre comentários bíblicos, procure explicações na internet. Nós mesmos temos vários vídeos que explicam coisas referentes aos ensinamentos de Paulo. Esse esforço precisa ser feito para que você possa crescer no entendimento daquilo que Paulo escreveu, porque são textos fundamentais para o cristianismo. Se você gostou do que foi falado aqui, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos recomende para amigos, familiares, porque tudo o que queremos é divulgar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.